Salve, salve, meus amigos! Professor Kleber Pinho! E aí, vamos lá? Vamos de direitos humanos hoje? Vamos lá, direitos humanos, vamos trabalhar. A aplicação de direitos humanos é a nossa Constituição Federal. Vamos fazer uma comparação da aplicação diretamente dos direitos humanos na nossa Constituição e ainda vamos falar sobre a incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos no nosso ordenamento jurídico. Como é que ficou antes de 45, da emenda constitucional 45? Como é que ficou depois dessa emenda constitucional 45? Como era antes e depois? Vamos fazer essa visão que é muito cobrada em concursos públicos. Saúdo nossos alunos da mentoria de polícia, que essa aula é direcionada para os nossos alunos, queridos alunos da turma de mentoria de polícia, e os demais alunos que nos acompanham pelo nosso Spotify e também pelo YouTube. Todos, um grande abraço e vamos lá. Olha só. Primeiro, a gente sempre começa a nossa aula com uma questão, né? A gente tem que ter uma questão inicial, que a partir dessa questão nós vamos desenvolver toda a nossa aula. Vamos lá, a questão é a seguinte, ó. A respeito dos direitos humanos, analise os itens e indique a única que está correta. A dignidade da pessoa humana, conforme a Constituição Federal de 88, está empregada como um objetivo da República Federativa do Brasil. A dignidade é um objetivo da República Federativa do Brasil. Letra B. São princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. O repúdio ao tráfico de entorpecentes e ao racismo, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de refúgio político. Letra C. Em caso de grave violação dos direitos internacionais, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados de direitos internacionais dos quais o Brasil faça parte. Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados de direitos internacionais dos quais o Brasil seja signatário, poderá suscitar perante o STF, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente, deslocamento de competência para a Justiça Federal. Repetindo, letra C. Em caso de grave violação de direitos internacionais, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes dos tratados internacionais dos quais o Brasil seja signatário, poderá suscitar perante o STF, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente, deslocamento de competência para a Justiça Federal. Letra D. É possível o amicus curiae no IDC. IDC é incidente, deslocamento de competência. Letra E. No sistema unosiano de direitos humanos, a teoria do controle de convencionalidade apareceu pela primeira vez em 26 de setembro de 2006, quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgou o caso Almocid Arellano e outros versus o Chile. E aí, vamos lá? Vamos descer? Vamos começar? Percebeu que as questões realmente não são... professor, incidente de deslocamento eu já ouvi falar, princípios do Brasil, relações internacionais é o artigo 4º, tá tranquilo. Mas essas duas últimas aí, professor, amicus curiae e controle de convencionalidade, eu que estou estudando a polícia, eu nunca ouvi falar. Vamos lá. É necessário o aprofundamento nessas matérias de direitos humanos que o examinador agora começou a trabalhar pontos que antes não fazia. Então é necessário densidade mesmo, normativo. Precisamos o quê? Aprofundar mesmo na nossa matéria. Mas é tranquilo, é fácil. Vamos lá. Olha só. Direitos humanos e a Constituição de 88. Eu fiz um quadro, um cenário, que aqui nesse cenário eu consigo refletir todas as situações que tratam os direitos humanos na Constituição. Primeiro de tudo, vamos relembrar aquele conceito binário. Tem um conceito que é estabelecido pela doutrina, uma parte da doutrina entende que há uma diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos, tá? E essa diferença, essa corrente é a que prepondera nos concursos, tá? A maioria dos concursos públicos entende assim, mas existe corrente divergente que vai falar que é tudo a mesma coisa. Direitos humanos e direitos fundamentais têm a mesma densidade normativa, então aplica-se da mesma forma, mas nós vamos seguir essa corrente majoritária que fala o seguinte: toda proteção à dignidade da pessoa humana, toda proteção ao ser humano que esteja contido em um ordenamento interno, ou seja, dentro de um país, a gente chama de direito fundamental. E tudo aquilo que estiver em tratados internacionais, ou seja, externamente fora do âmbito interno, que venha a proteger o ser humano, eu terei o que? O chamado direitos humanos.
Por exemplo, na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 3, trata da proteção da proibição da tortura, ou tratamento desumano ou degradante, ok? Mas fora, e isso é um direito fundamental nosso, da nossa Constituição, mas fora da nossa Constituição, eu tenho, por exemplo, as regras de Bangkok. As regras de Bangkok também protegem também o tratamento desumano degradante. Por exemplo, ela tem como base a utilização de algemas de pessoas, de mulheres grávidas. Então, nesse caso, essas regras de Bangkok também falam de proibição, tratamento degradante, mas é tido como um direito humano, direitos humanos. E já o artigo 5º, inciso 3 da nossa Constituição é tido como direito fundamental. No fritar dos ovos não vai ter nenhuma diferença. Sempre eu vou aplicar a norma mais favorável ao ser humano, tá? Sempre eu vou aplicar o princípio in dubio pro homine. Na dúvida, eu sempre vou aplicar a melhor norma para a proteção ao ser humano, beleza? Mas essa diferença doutrinária é importante nós conhecermos. Agora vamos para a nossa Constituição. O que tem na nossa Constituição que trata de direitos humanos? Eu tenho o quê? A dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil, tá? A nossa dignidade da pessoa humana, ela é um fundamento da República Federativa do Brasil, tá? Ela está escrita como fundamento, ok? Lá no artigo, nós vamos falar sobre ela, tá? No artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição, vamos falar sobre ele, ok? Aliás, artigo 1º, inciso 3º, ok? Nós temos também que a dignidade da pessoa humana como objetivo da federação, tá? Ela é um objetivo da federação, mas ela não está no artigo 3º, não vamos falar sobre isso, tá? Ela não está como refletido como literalmente como um objetivo da República do Brasil, assim, literalmente, mas ela tem como meta estabelecida de forma implícita na nossa Constituição, que é repelir realmente quando a gente vai tratar de situações de buscar o que por exemplo, erradicar a pobreza. Erradicar a pobreza é um objetivo da República Federativa do Brasil, mas está implicitamente também ali apoiado aos direitos humanos, ok? Bacana? Depois eu tenho prevalência dos direitos humanos como princípio orientador do Brasil nas relações internacionais. Está lá no artigo 4º, vamos falar sobre ele. Positivação expressa de um rol de direitos humanos. Na nossa Constituição nós temos ali, no artigo 5º da Constituição, várias hipóteses que são direitos fundamentais, mas também refletem direitos humanos, coincidem, né? Aplicação imediata dos direitos humanos, vamos falar sobre isso lá, o parágrafo 1º do artigo 5º. Temos também que nós temos um catálogo aberto de direitos humanos, aceitação de previstos nos instrumentos internacionais. Por exemplo, catálogo aberto quer dizer que a nossa Constituição ela permite a aplicação de normas, não só a normas fundamentais escritas na nossa Constituição. Por exemplo, se caso eu não tenho uma norma dentro da Constituição que protege o ser humano, o nosso ordenamento jurídico permite que eu utilize de uma convenção internacional e aplique no Brasil, por exemplo. O Brasil admitiu isso, ele admite isso, a possibilidade da aplicação de normas fora do nosso ordenamento, inclusive reconhecendo isso, que nós vamos falar sobre essa recepção de convenções que tratam de direitos humanos, que inclusive eles têm a possibilidade de ter a mesma força normativa que a nossa Constituição, ou seja, a mesma hierarquia da nossa Constituição. Direitos sociais como espécie de direitos fundamentais, isso é uma verdade. O artigo 6º seguintes até o artigo 11, nós temos ali uma proteção, até o artigo 10, nós temos uma proteção aos direitos sociais, trabalhistas, direitos sociais, não só trabalhistas, mas direitos sociais, principalmente os trabalhistas, né? Direitos sociais que estão ali contidos na nossa Constituição, que são tidos como direitos fundamentais, ok? Mas numa visão internacional são direitos humanos de segunda dimensão, por exemplo. Okay? Então, tem uma proteção especial aos direitos sociais. Direitos e garantias individuais como cláusula pétrea do nosso ordenamento. Nosso Estado, realmente, a nossa Constituição protegeu os direitos fundamentais nossos como cláusula pétrea. No artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal. Okay? Formação do Tribunal Internacional de Direitos Humanos. O Brasil apoia a formação. Está no artigo 4º e também reflete no nosso parágrafo 4º do artigo 5º. Regramento diferenciado dos tratados internacionais de direitos humanos. Vamos falar sobre isso. Tá? Direitos humanos, Tratado Internacional de Direitos Humanos, que entrar no nosso ordenamento com o status de norma constitucional, terá o mesmo nível da nossa norma constitucional, da nossa Constituição. Possibilidade de submissão ao Tribunal Penal Internacional.
ok? Incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal em caso de grave violação de direitos humanos. Esse é o contexto geral, ok? Essas 12 pontos, eles trabalham, orbitam nas questões que tratam desse tópico que dita os direitos os direitos humanos, os direitos humanos da nossa Constituição Federal. Então, orbita esses tópicos. Não vamos fazer agora, vamos entrar em alguns tópicos que realmente são cobrados mais em provas, ok? Vamos aprofundar. Vamos falar primeiro dos fundamentos, né? O artigo 1º da nossa Constituição estabelece o seguinte. O artigo 1º fala assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, né? Aqui tem, inclusive, trata da chamada do princípio da indissolubilidade do vínculo federativo, né? Isso aqui reflete, quando a gente estiver estudando organização do Estado, trata, esse artigo 1º tem que ser casado com o artigo 18 da Constituição. Okay? A união indissolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal constitui Estado democrático de direito e tem como fundamentos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, olha aqui, os valores sociais do trabalho, livre iniciativa, o pluralismo político. E aí vem falando o poder constituinte originário, né? A força do poder constituinte originário. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, que é a democracia indireta, ou diretamente nos termos dessa Constituição. Ele fala diretamente porque existem alguns instrumentos da democracia direta que estão contidos na nossa Constituição. Inclusive, a nossa democracia, para grande parte da doutrina, é uma democracia semidireta ou participativa. Okay? Quais são os instrumentos dessa democracia direta? A iniciativa popular, o plebiscito, o referendo e o voto propriamente dito. Ok? Sobre esses valores sociais do trabalho, vamos aproveitar de tomar aqui, vamos dar uma aprofundada. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa impede a intervenção do Estado na ordem econômica? Não, tá? Mesmo sendo como um fundamento, o valor social do trabalho, a pessoa ter a liberdade de ter sua empresa, né? O valor social do trabalho é a proteção trabalhista, dos direitos de iniciativa trabalhista, os direitos trabalhistas em si. E livre iniciativa, a possibilidade da pessoa empreender, de ter o seu comércio, né? E, inclusive aqui nós temos aqui o regime capitalista, né? Que a nossa Constituição determina e aponta como tal. A pergunta é: o Estado pode intervir na economia? Sim, tá? O artigo 173, nós estudamos isso lá em direito administrativo, quando nós estamos falando de organização do Estado, quando estamos falando de empresas estatais, nós falamos sobre o 173, que fala que a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou de relevante interesse coletivo, né? Nós falamos sobre isso lá na organização nas empresas públicas. Dá uma olhada na nossa aula, tem aqui no nosso YouTube, dá uma olhada lá se você quiser aprofundar. E o 174 afirma aí o 173, né, o artigo 174, como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Intervenção do Estado na economia é sinônimo de intervenção do Estado na propriedade? Não, outra coisa, tá? Intervenção do Estado na propriedade é outra conversa, que lá existe as modalidades de servidão administrativa ou pública, requisição administrativa, tombamento, desapropriação, limitação administrativa, ocupação temporária. Okay? Essas são outras hipóteses de intervenção do Estado na propriedade. Nós vamos estudar isso aqui também no nosso curso aqui. O princípio da dignidade da pessoa humana pode ser relativizado? Sim, nós já estudamos lá na primeira aula dos direitos humanos. Como característica dos direitos humanos é a sua limitação, né? A limitabilidade. Ou seja, os direitos humanos é limitável. Não há direitos humanos ou direitos fundamentais absolutos. A exceção, que nós já conversamos a essa regra, são o trabalho escravo e a proibição de tortura, que não temos exceção nem em caso de guerra declarada, ok? Então, ele pode ser relativizado diante de outros direitos fundamentais. Bacana? A dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da República Federativa do Brasil, promove o direito à vida digna em sociedade em prol do bem comum, fazendo prevalecer o interesse individual em detrimento do direito coletivo. Certo, errado? Certo, correto. Ok? Isso aqui eu tirei numa questão do SESP, que eu já coloquei aqui. A livre iniciativa, além de ser um fundamento da República Federativa do Brasil, é também um princípio geral da atividade econômica. Correto. Sabe que nossas aulas não são baseadas em doutrinas, né? A gente tem uma parte doutrinária, porque para nós montarmos a nossa aula, por isso que ela é tão objetiva, porque a gente trabalha diretamente com as questões, né?
Eu faço um estudo bem aprofundado das questões, e aí o que eu vejo que está caindo eu coloco no nosso material. Então, o nosso material é realmente exclusivo para concurso público, né? Se você for, até ajuda na faculdade também, né? Mas na faculdade você precisa estudar um pouquinho mais de doutrina, tá? Mais profundidade. Vamos continuar aqui. Olha essa questão, pessoal da mentoria, por favor, resolva para mim e vamos evoluir. Dá um pause aqui na tela e resolva, e aí você avança. Objetivos. O artigo 3º da nossa Constituição traz os objetivos. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Qual a diferença dos fundamentos para os objetivos? Para você decorar. Os objetivos vão começar com o verbo, ó, construir, garantir, erradicar e promover, ok? Já os fundamentos, você pode gravar o macete mais antigo de constitucional que já existe, o famoso Sociedivaplu, ok? Sociedivaplu. Você falou Sociedivaplu, você vai lembrar o quê? Fundamentos. Se você falou construir, garantir, erradicar e promover, você vai lembrar o quê? De objetivos. Tem provinhas básicas que às vezes sacaneia. Ele vai misturar fundamentos e objetivos. Toma cuidado, ok? Vamos lá, vamos evoluir. Vamos resolver essa questão aqui juntos. Vamos lá. Dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, não se incluem, ou seja, está fora, construir. Deixa eu ver se por verbo eu consigo matar. Construir é, garantir é, erradicar, promover e promover. Bacana, ele colocou tudo verbo agora. E agora, professor? Tudo é verbo. Bom, pluralismo político não é objetivo. Pluralismo é o quê? Fundamento. Sociedivaplu. Então ele sacaneou. Então para mim eu vou chutar aqui letra E. Será que é letra E? Letra E. É isso mesmo. Entendemos? Viu com macete eu consegui responder a questão. Mas às vezes toma cuidado, que às vezes ele coloca todo o inciso inteiro e aí modifica. Aí realmente você tem que saber a letra fria. Mas quando cair comparativo com o fundamento, você mata fácil. Vamos evoluir, resolva essa questão aqui para mim. Princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Aqui sim tem matéria pura de direitos humanos. Olha lá, artigo 4º fala assim, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Independência nacional, ok? O Brasil prevê. O que seria esse artigo 4º? Seria mais ou menos um cartão de visita nosso para os outros países, para os outros ordenamentos jurídicos. As pessoas olham como é que o Brasil trata os outros países. Eles vão olhar o artigo 4º. O artigo 4º nosso é uma lista. Falou, olha, essa aqui é o nosso cartão de visita. A gente prega a independência nacional, quer dizer que a gente reconhece, às vezes, reconhece a independência de países, a prevalência dos direitos humanos, aí, ó, reforçando a prevalência dos direitos humanos, ok? A autodeterminação dos povos, quer dizer que a sua crença, a sua religião, a sua cultura, o Brasil fala, beleza, o Brasil reconhece. Não intervenção, o Brasil não é diferente de outros países. O Brasil não prevê a ideia de intervir em países vizinhos ou outro país. A não intervenção é um princípio nosso. Igualdade entre os estados, a defesa da paz. Já vi prova colocar a defesa da guerra, toma cuidado. Solução pacífica dos conflitos, né? Eu lembro muito bem quando a Dilma, nossa ex-presidenta Dilma, ela foi até a ONU. E pela sequência de nomes, né? Normalmente o Brasil ele abre, né, os discursos da ONU, da sua convenção. E dessa vez foi a Dilma que estava como presidenta. E eu lembro que a época estava no auge o Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico estava tocando um terror, no ISIS, né? E aquelas operações dele em que sacrificava, decapitava repórter, decapitava cristão, tudinho lá. E aí a Dilma foi e soltou um plenário falando, olha, nós temos que buscar a solução pacífica com o Estado Islâmico. Teve que resolver de forma mais pacífica possível. O pessoal caiu de pau, né? Ela falou, você tá louca, os caras estão arrancando a cabeça. E você quer conversar com os caras são terroristas. Só que a culpa não era dela. Ela tinha que seguir o script. O script da nossa Constituição estabelece isso. A nossa Constituição sempre vai buscar a solução pacífica dos conflitos, entendeu? Então, às vezes, até ela queria falar outra coisa. Mas nosso script, a nossa Constituição estabelece isso.
ok? 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Toma cuidado, tá? É terrorismo e racismo. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Concessão de asilo político. Cuidado, não é refúgio, tá? É asilo, questões políticas. Bom, é diferente. É perseguição religiosa, perseguição, digamos assim, quanto à raça. Aí eu tenho a ideia de refúgio. Se você quiser mais aprofundamento nessa parte de asilo e refúgio, dá uma olhada na nossa aula de nacionalidade, que também está aqui no YouTube, também está no Spotify, tá? Você pode ouvir a parte de nacionalidade, eu faço uma comparação profunda sobre refúgio e asilo, ok? Vamos lá. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. É o Mercosul. O Mercosul representa muito bem essa comunidade latino-americana. Fazendo uma comparação dos três, do fundamentos, que é o artigo 1º, objetivos, artigo 3º e internacionais, que é o artigo 4º, nós temos S4, né? Sociediva Plu, construir, garantir, erradicar e promover, e o início de cada inciso: independência, prevalência, não intervenção, igualdade, defesa da paz, solução, repúdio, cooperação e concessão. Bacana? Vamos evoluir. Vamos responder essa questão aqui da FCC. Quanto às relações internacionais do Brasil, rege-se, segundo expressamente disposto no artigo 4º, pelo princípio do juízo natural, efeito imediato, sucumbência ou igualdade entre os Estados. Igualdade entre os Estados, 85 letra D. Bacana? Vamos falar já do incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal em caso de grave violação de direitos humanos. O que entende por essa cláusula? De onde surgiu essa ideia de incidente de deslocamento? O que é isso? Existe uma cláusula federal que foi estabelecida no artigo 28 na Convenção Americana de Direitos Humanos, que fala o seguinte: quando se tratar de um Estado parte, que o Brasil faz parte, constituído como Estado federal, o governo nacional do aludido Estado parte cumprirá todas as disposições da presente convenção relacionadas com as matérias sobre as quais exerce a competência legislativa e judicial. Dessa forma, o que quis dizer esse artigo 28 da Convenção Americana de Direitos Humanos? Que ocorrendo a violação de direitos humanos por um ente da federação, por exemplo, o Estado do Mato Grosso é um ente da federação, a responsabilidade será atribuída ao ente central, ou seja, à União. No caso brasileiro é a União, não podendo o mesmo alegar o federalismo e a autonomia dos entes federados para negar a sua responsabilidade. Ou seja, como existe um ente central, que é o Estado Federal, que não é hierarquicamente maior do que os outros entes federativos. Vamos voltar. Quais são os entes federativos? A União, Estados, municípios e o Distrito Federal. Bacana. Todos eles independentes e autônomos entre si. Não existe hierarquia entre eles. Bacana. Mas, como o Brasil assumiu essa obrigação diante do artigo 28, de que quando ocorrer uma situação de violação de direitos humanos, essa responsabilidade tem que ser chamada ao poder central, que é o Estado Federal, que organiza toda a federação. Nesse caso, quando ocorrer esse fato, não posso alegar digamos, o princípio da federação, ou isso está ocorrendo, se isso ocorrer, vai acontecer uma mitigação ao princípio da federação, pelo fato de que existe essa previsão latino-americana na nossa convenção. Então, isso, como é que se chama isso? Chama Cláusula Federal de Proteção aos Direitos Humanos, ok? Então, artigo 28, se ouviu falar essa Cláusula Federal de Proteção aos Direitos Humanos, você lembra disso. Bacana? Agora sim, vamos falar do IDC. O que é o IDC? Que é um incidente, deslocamento de competência. Está no artigo 109, parágrafo 5º. Não vou dizer para você, mas você tem que saber de cor esse 109, parágrafo 5º, principalmente os pontos principais. Vamos lá. Nas hipóteses de grave violação. O primeiro ponto é esse. Não é qualquer violação. Ela tem que ser o quê? Grave. De direitos humanos. Então não é qualquer direito. O Procurador-Geral da República. Gente, só tem ele de legitimado. Pode ser o Advogado-Geral da União? Não. Ok? Pode ser um ministro do STF? Não. Tem que ser quem? O Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público. Com a finalidade de assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte. Então o Brasil tem que ser parte desse tratado. Cuidado, né? Se não for parte, não tem o que de falar de incidente de deslocamento. Poderá, cuidado, não é deverá, ok? Poderá. Então temos aqui um ato discricionário.
suscitar perante o STJ. Gente, é muito comum em prova, muito comum. Para me preparar para essa aula, eu resolvi várias questões, né? E sempre o examinador coloca o quê? Supremo Tribunal Federal. Não é o STJ que tem essa função. Continuando. Em qualquer fase do inquérito, cuidado, tá? Já vi prova falar também que é só na fase judicial que pode ocorrer um incidente. Não. Durante o inquérito também. O incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então quer dizer que, resumindo o que é esse incidente. Aconteceu um crime que ocorreu com grave violação de direitos humanos. Ok? Eu vou te dar os casos aqui. E o Procurador-Geral da República acaba isso caindo na imprensa e todo mundo percebe que o processo está sendo moroso, porque tem interesses ali para que esse processo não ande. E diante disso, o Procurador-Geral da República ele pode levantar o dedo, ir até o STJ, bater na porta do STJ. STJ, ó, vem trazer para você aqui um pedido. Eu quero que você pegue esse processo que está lá naquele estado determinado, que está devagar, ele violou os direitos humanos, e eu preciso que esse processo vá para uma vara federal daquela região. Um juiz federal tem que tomar conta desse processo. Eu sei que o processo, se não tivesse esse fundo, seria um crime comum, seria no âmbito estadual, mas eu preciso que exista essa conversão. Ele saia do âmbito estadual e venha para a federal. Bacana. Resumindo, então, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o PGR, com a finalidade de assegurar cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais em direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, pode suscitar ao STJ, em qualquer fase de direito de inquérito ou processo, o deslocamento para a Justiça Federal. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Resolva as questões aqui. Deixa eu fazer essa 88 com o pessoal da... Eu já vi aqui. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, em caso de grave violação de direitos internacionais, o procurador... Direitos internacionais não, direitos humanos, né, gente? Já está errado aqui. Porque não há direitos internacionais. Direitos internacionais tem direito internacional tributário, tem direito internacional de trâmite de mercadoria via marítima. Okay? Então não é direito internacional, é direitos humanos. Está errado aqui. O Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados de direitos internacionais, de novo, dos quais o Brasil seja signatário, poderá citar ao Supremo. Está errado de novo aqui. Ok? Em qualquer fase, o locamento da Justiça Federal. Então está errado por dois momentos. Supremo e não é direito internacional somente. É direitos humanos. É cabível ao HC para questionar o preenchimento dos requisitos de incidente de deslocamento? Para o STF não é cabível, tá? Não é cabível. Qual é a natureza jurídica do IDC? A natureza jurídica, a essência dele, conforme o STJ, ele tem natureza processual, com característica de excepcionalidade e subsidiariedade. Por que subsidiário? Se no Estado que está processando o determinado crime não está sendo suficiente, não está sendo competente, competência eu falo de realmente aplicar a norma, aí teremos a oportunidade de levá-lo à Justiça Federal. Bom, eu fiz aqui um histórico, até hoje, até o dia de agosto de 2020, até agora, nesse mês que estou gravando esse podcast, tivemos 22 pedidos pelo PGR ao STJ de incidente de deslocamento de competência. Okay? Eu selecionei aqui os principais que eu percebi que são tops, para nós podermos conversar e para nós podermos conhecer esses incidentes. O primeiro dele foi em 2005, tá? O PGR suscitou, o PGR à época era o Cláudio Fonteles, ele suscitou o IDC da morte da missionária Dorothy Stein. Foi um caso famoso aqui no Brasil, pelo fato que ela trabalhava ali com as pessoas, ela fazia o trabalho realmente de acolhimento das questões agrárias, né? Só que ela era vista como uma inimiga, uma opositora de grandes latifundiários. E nesse caso, ela foi morta de forma brutal, né? Por ser uma senhora de idade e dedicada aos mais pobres, ela foi morta. E aí foi suscitado esse incidente para a Justiça Federal. Foi citado esse incidente para a Justiça Federal. A morte ocorreu no estado do Pará, né? No estado do Pará. E aí o processo ali tramitou. E aí aconteceu que o quê? O processo não andava. Aí, nesse caso, houve o pedido, só que o STJ ele indeferiu
O primeiro IDC foi indeferido pelo STJ, ele indeferiu. Ele entendeu que as autoridades estaduais encontravam empenhadas na apuração dos fatos com o objetivo de punir responsáveis na época, tá? Mas ele indeferiu. Segundo o IDC, aconteceu em 2010, tá? Aí esse daqui foi deslocado, foi conhecido. Nesse caso foi o caso Manuel Matos, né? Quem foi Manuel Matos? Manuel Matos foi um ex-vereador e advogado, tá? Que foi executado na praia de Acaú, em Pitimbu, perdão, não é Pitbull não, Pitimbu, município litoral sul da Paraíba. Bom, o homicídio foi motivado por conta do crime organizado, né? Especialmente contra tinha grupo de extermínios à época, né? Que agiam impunes há mais de uma década na divisa entre o estado da Paraíba e Pernambuco, entre os municípios de Pedras e de Fogo e Itambé. Então esse vereador que combatia até de certa forma essas ações, ele foi morto, tá? E nesse caso foi deslocado para a Justiça Federal. Isso foi em 2010. O terceiro IDC ocorreu por solicitação para a Justiça de 9 investigações em Goiás, no estado de Goiás, relativas a crimes supostamente praticados por membros de unidades militares de elite, né? Era um esquadrão da morte lá em Goiás. Segundo o pedido do governo de Goiás, não só era omisso, né, a respeito da situação, como atuava no sentido de legitimar a atuação violenta da polícia nessa época. Bom, a julgar o IDC 3, a terceira sessão deslocou a competência para a Justiça Federal de 3 desses 9 casos no pedido inicial. No IDC 4, em 2013, tá, foi citado pelo Procurador-Geral da República à época, ele foi negado, né, de cunho de decisão monocrática de Rogério Cruz, à época ministro, porque na verdade no IDC 4 houve um erro processual, porque quem suscitou não foi o Procurador-Geral da República, foi o Tribunal de Contas da União de Pernambuco. Okay? Então, nesse caso, morreu na praia o IDC 4, pelo fato de que quem deve suscitar é o PGR e não o Tribunal de Contas. O IDC 5, tá? O STJ analisou o IDC 5, que foi no caso na morte do promotor Tiago Farias Soares, de Pernambuco, tá? Vítima também de um grupo de extermínio. Nesse caso, o deslocamento foi deferido também. No IDC 9, tratava da chacina do Parque Bristol, cuja a autoria era atribuída pelas pessoas autoridades a grupo de extermínio, tá? Com suspeita de participação de agentes públicos. Nesse caso, tá? Esse processo ainda está em trâmite até hoje, tá? Nesse contexto desse Parque Bristol aí, temos aí de fundo 500 mortes decorrentes da onda de violência que abalou inclusive a cidade de São Paulo em maio de 2006, que foi aquele episódio conhecido como Maio Sangrento, não sei se vocês se lembram disso, uma semana sangrenta ou crimes de maio. Então nesse período ocorreu essa chacina do Parque Bristol, cuja autoria é atribuída a essas autoridades de grupo de extermínio, com suspeita de participação também de agentes públicos. O IDC 10 foi provocado em 2016. Foi sobre o STJ, a terceira sessão, e a terceira sessão que julga os IDCs, ela se debruçou sobre a chacina do Cambulá, que foi uma operação policial conduzida no ano anterior, 2015, né, em Salvador, que resultou 12 pessoas, resultou a morte de 12 pessoas, entre 15 a 28 anos, e ainda em 6 feridos. Nesse caso, o pedido foi negado do deslocamento. O IDC 15 trata de atuação no grupo de extermínio da participação de agentes de autoridades públicas, né, com graves sistemática violação de direitos humanos. Como exemplo, o PGR citou o caso Parque Menos, o caso Ana Bruna de Queiroz, o caso Lagosteiro e o caso Companhia do Extermínio, também está em trâmite. O 22 também está em trâmite, que trata que no estado de Rondônia, e segundo o número de mortes relacionadas à luta pela terra é gigantesca, né? Perdendo apenas para o Pará. E nesse caso há umas situações de crimes de homicídio, né, e tortura de pessoas vinculadas à Liga dos Camponeses, ocorrida de 2009, 2011, 2012 e 2016. Esse IDC ainda está em trâmite. E agora o último, o IDC 24, que foi um caso famoso, que foi a morte da ex-vereadora Marielle Franco
e no motorista Anderson Gomes. Foi suscitado ao STJ, tá, em 2018. Né? Foi suscitada para que fosse deslocado para a Justiça Federal. Todavia, agora, em maio, dia 27 de maio, a terceira sessão votou e julgou por improcedente o IDC. Então, não ocorreu o deslocamento sobre o caso da morte da vereadora Marielle Franco, continuou no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Beleza? Maravilha. Fizemos um grande resumo aqui, ó, bacana, de casos, para deixar bem amarrado o seu material. Cabe IDC de causas civis? Bom, nós vimos incidência de deslocamento de competência, eu falei de várias situações criminais. Se for âmbito civil, cabe. A doutrina admite o IDC em causas civis, tá? A lei não proíbe a propositura do IDC para causas civis. A lei não, a Constituição. Não há qualquer dispositivo que proíba, restrinja apenas as causas criminais, tá? A Constituição fala grave violação de direitos humanos. Se eu tiver uma grave violação de direitos humanos no âmbito civil, pode. Ok? Tranquilo? A voz da doutrina que define a possibilidade, né? André de Carvalho Ramos, que é um cara muito bom de direitos humanos, um cara que manja muito, ele falou que pode, tranquilo. É possível amicus curiae, inclusive é a questão da nossa matéria, da nossa questão de hoje, né? Amicus curiae no IDC. Quem é o amicus curiae? Amicus curiae é o amigo do tribunal. Quem são amicus curiae? Amicus curiae são, deixa eu falar num conceito simples. No processo vai ter o autor e o réu, ok? O amicus curiae são terceiras pessoas, terceiras entidades que entram para apoiar ou o autor ou o réu. Eles entram para falar, olha, eu quero ajudar você aí. Eu não sou parte no processo, mas eu quero te ajudar. Eu quero trazer aqui o cientista, eu quero trazer uma informação a mais para reforçar a sua defesa ou reforçar a sua acusação, ok? Então, amicus curiae, em uma tradução simples, é isso. É possível? Sim, é possível sim o amicus curiae, tá? O IDC2, o STJ admitiu pela primeira vez a participação do amicus curiae. Posteriormente, no IDC3, o STJ admitiu a participação do Conselho Federal da OAB com amicus curiae. Então, resposta positiva. É possível amicus curiae no IDC? Sim. Eu não vou aprofundar com amicus curiae, tá? Para não confundir mais. É uma simples só para nós sabemos agora que não é o objetivo de estudo do amicus curiae. Bacana? Incorporação de tratados de proteção de direitos humanos ao direito brasileiro. Vamos lá. Nós temos que relembrar os parágrafos do artigo 5º. Vamos lá, primeiro parágrafo. O parágrafo 1 fala assim: as normas definidoras de garantias fundamentais têm aplicação imediata. Lembra disso. O que significa isso? Ingo Salent, que é um cara que manja muito de direito constitucional, fala assim, ó, esse parágrafo 1 deve ser interpretado como um princípio e não como uma regra do tudo ou nada. Ou seja, é um princípio, olha, tem que criar o máximo de esforço para conseguir aplicar os direitos fundamentais. Se der, beleza, se não der também não tem problema, mas tenta o máximo, tá? Não é uma regra do certo e errado, tem que tentar ser feita essa aplicação, ok? Então, nesse caso, as normas definidoras dos direitos fundamentais devem ser interpretadas no sentido de que ele confira a maior efetividade possível para que cumpra a sua finalidade. Esse é o entendimento do CESP, tá? Olha só essa questão. As normas definidoras dos direitos humanos fundamentais têm, em parte, aplicação imediata. Olha só, ele falou em parte. A Constituição não fala de uma parte, ela fala de aplicação total, não fala de aplicação em parte, ok? Tá errado essa parte, tá errado por causa dessa em parte que foi colocado na questão. Olha 91. Considerando as normas de Constituição Federal sobre as garantias fundamentais, as normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais têm aplicação imediata. Tranquilo? Tranquilo. Letra A, mas é verdade, não é a letra A, e sim, tá certo. Ok? Que a gente montou de uma questão de múltipla escolha. Parágrafo 2º fala assim: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem os outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais de direitos internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. O que está dizendo isso aqui? Os direitos que têm... Lembra que eu falei que nós temos uma cláusula aberta? O parágrafo 2º trata disso, é uma cláusula aberta, ou seja, só o que está na nossa Constituição basta? Não. A gente não exclui o outro que esteja em outros tratados internacionais. Tanto é que, para uma parte da doutrina, fala que o parágrafo 3º, que nós já vamos ler agora,
nem precisava existir. Pelo fato que o parágrafo 2º já fala, olha, automaticamente se trata de direitos humanos, se tem relação de proteção a garantias fundamentais, não precisa passar por um crivo de um crivo de emenda constitucional 2 turnos, 3/5, não precisa disso. Automaticamente já tem a mesma força de norma constitucional. Vamos falar sobre isso agora, ok? Mas não é isso que ocorre nas provas. As provas ainda cobram em cheio o parágrafo 3º, tá? Então o parágrafo 2º tem essa característica. Ele fala que não, ele está trazendo o quê? Que nós temos uma cláusula aberta, tá? O rol de aplicação dos direitos fundamentais é aberto, ou seja, não se prende apenas às normas dentro da nossa Constituição, beleza? E aí a gente vai falar o chamado bloco de constitucionalidade que eu vou falar agora. O parágrafo 3º, ele veio com a emenda constitucional 45, tá? Ele falou o seguinte, olha, os tratados internacionais sobre direitos humanos, não é qualquer direito, tem que ser direitos humanos, ok? Que forem aprovados em cada casa do Congresso. Quais são as casas do Congresso? Senado e Câmara. Cada uma delas por 2 turnos, por 3/5, ou seja, uma vez na Câmara tem que ser aprovada por 3/5. Aí vai de novo na Câmara, segunda votação, aprovado. Aí vai para o Senado, primeira votação, aprovado por 3/5. Vai para a segunda votação, aprovado por 3/5, beleza, fechou. Ok? Serão equivalentes às normas, às emendas constitucionais. O que está dizendo? Se eu tenho um Tratado Internacional de Direitos Humanos, se caso ele for aprovado, ele for recebido no nosso ordenamento, com o mesmo formato de uma emenda constitucional, o mesmo formato da emenda constitucional é votada assim, ele terá a mesma força de norma constitucional. Antes da emenda constitucional, antes da emenda 45 de 2004, qualquer tratado tinha força de lei ordinária. Inclusive caiu numa prova da GP nisso, né? O aluno ficava tão bitolado em saber o que acontecia depois da emenda constitucional 45, aí o aluno gravava essa tabelinha aqui embaixo. Só que aí a prova foi falar, mas o que acontecia antes? Você perguntou o antes, né? Então, antes, o que? Força de lei ordinária. Todas as normas tinham força de lei ordinária, até os tratados internacionais de direitos humanos. Depois da emenda constitucional 45, ficou assim estabelecido. Se eu tenho uma convenção ou tratado internacional e o assunto seja direitos humanos, se caso ele for votado aqui no Brasil por 2 turnos e aprovado por 3/5 dos membros do Senado e da Câmara, ele terá a mesma força de norma constitucional, vai ter a força de emenda constitucional. Ou seja, é como se ele tivesse uma pirâmide e lá no topo da pirâmide eu teria a Constituição e do lado dele teria um sinal de mais, aí eu colocaria Tratados Internacionais de Direitos Humanos aprovados pelo Quórum de Emenda Constitucional, que são 2 até hoje, que é a Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o Decreto 6949 de 2009, e o Tratado de Marrakech, que é o Decreto 9522 de 2018. Ok? Professor, e se for assunto de direitos humanos, beleza? E não foi aprovado, por exemplo, o Pacto São José da Costa Rica foi antes da emenda constitucional 45. Bacana? E não foi aprovado pelo Quórum. Aí o Supremo entende que eles vão ter uma força de norma supralegal, ou seja, lembra da pirâmide que eu coloquei lá em cima a Constituição, um sinal de mais, e coloquei os tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo Quórum de Emenda Constitucional? Imaginamos que estivesse um nível abaixo. Estaria ali as normas supralegais, seria os tratados internacionais de direitos humanos não aprovados pelo Quórum de Emenda Constitucional. E abaixo dessa supralegal eu teria o resto do ordenamento jurídico brasileiro. Ali eu teria a lei complementar, lei ordinária, decreto legislativo, resoluções, medidas provisórias, seria, eu digo assim, eu até falo para os alunos, né, que lá em cima na Constituição Federal e os tratados internacionais, no topo da pirâmide, é a sala VIP, né, é o camarote VIP, né, que é tudo free. A norma supralegal é um camarote VIP, só que é só refrigerante, não open food, só refrigerante e água. E embaixo, lei ordinária é a pista, é o geralzão. Beleza? Agora, qualquer tratado internacional de outro assunto será aprovado por maioria simples, tem força de lei ordinária, ok? Essa tabelinha aqui salva a vida, viu? Se você não lembrar dessa tabelinha aqui, você não erra nenhuma questão. Vamos ver essa aqui da UFMT. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos são equivalentes à lei complementar, desde que sejam aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos, pela maioria absoluta dos votos dos seus respectivos membros. Se for direitos humanos equivalentes à lei complementar, tá errado, né, gente? Tem que ser equivalente à emenda constitucional, né? E nem é lei complementar. Se for, nem direitos humanos não tem como. Os direitos humanos ou vai ser
ou ele vai ser emenda constitucional ou vai ter força supralegal, ok? O que se entende pela teoria do duplo estatuto ou teoria do duplo controle? Vamos lá. Vamos entender. Vamos aumentar o nível da nossa aula aqui agora. Vamos lá. Amarra o cinto aí. Aperta o cinto, melhor dizendo. Amarra o cinto é ótimo. Aperta os cintos aí. E vamos lá. Olha só. O que é esse duplo controle? Entende-se o seguinte. Ó. Os tratados de direitos humanos podem ser de duas formas, né? Natureza constitucional e natureza supralegal. Natureza constitucional, que nós falamos lá em cima, que são aprovados pelo Código de Emenda Constitucional, que são esses aqui. Okay? Natureza supralegal são esses daqui. Ok? Beleza? Assim, existirá uma pirâmide onde a Constituição e os tratados internacionais, aprovados pelo rito da Emenda Constitucional, estariam no topo, em seguida, sinal de mais, como eu falei para vocês, em seguida, logo abaixo, os tratados internacionais de direitos humanos não aprovados. Supralegal. Já falei isso para você. Bacana. Quais são as críticas dessa teoria? Tá? Como eu disse para você. Cansado Trindade, Flávio Piovesan e Valério Mazzoli falou que não precisa existir. Eles falam que não existe essa norma supralegal. Eles ditam que não é necessário essa aprovação por 2 turnos, por 3 quintos. Por quê? A própria Constituição admitiu aqui no parágrafo 2º. Se ela mesmo falou, olha, os direitos expressos na Constituição não excluem outros direitos decorrentes do regime dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais. Ou seja, está tudo no mesmo pacote, não precisa de um quórum especial, tá? Não precisa desse quórum especial, não precisa desse duplo controle ou duplo estatuto. Bacana? Tranquilo? Na verdade, tudo se incorpora ao chamado bloco, né? O que se entende pela teoria do trapézio normativo? Para essa teoria, Flávio Piovesan que traz essa teoria, em vez de existir uma pirâmide, que eu falei para vocês, em que no topo estaria a Constituição e os tratados aprovados pelo rito das emendas, depois os tratados supralegais e depois as leis, deveria ser um trapézio com base mais larga, estando a Constituição Federal no topo, ao lado de todos os tratados de direitos humanos, independente se eles foram ou não foram aprovados pelo Quórum de Emenda Constitucional. Bacana. Tranquilo? O que é esse negócio de bloco de constitucionalidade? Tá? Quem trouxe esse conceito foi Louis Favoreu. Louis Favoreu, francês. Consiste no reconhecimento da existência de outros diplomas normativos de hierarquia constitucional, além da Constituição, que é isso que está no parágrafo 2º. Ele fala o seguinte, ó, existem vida fora da Constituição. Existem tratados internacionais que devem ser respeitados. Existem blocos constitucionais que devem ser respeitados. Por exemplo, esses dois dispositivos aqui, por exemplo, a nossa Constituição, eu posso mudar ela? Pode. Eu posso mudar a Constituição facilmente ou é difícil mudar a Constituição? É difícil. Mesma coisa. Então, tudo que está dentro da Constituição, para mudar ela, é mais difícil? O que é mais fácil? Deixa eu fazer outra pergunta. Mudar o Código Penal ou mudar a Constituição? A Constituição. Bacana. Essa lei, essa convenção que foi aprovada pelo Código de Emenda Constitucional, é mais fácil ou mais difícil mudar ela do que o Código Penal? É mais difícil, porque ela, na verdade, é como se fosse a própria Constituição, porque ela está dentro de um conjunto, ok? Onde eu tenho a Constituição, eu tenho a Convenção e o Tratado, por exemplo, a gente chama isso de quê? Bloco de constitucionalidade. Tem a mesma força normativa. Bacana? Mas eu expliquei como é que se dá os direitos humanos, mas como é que dá a entrada de um tratado? Qual que é a fase? Bom, a fase de incorporação se dá da seguinte forma. São 4 fases. A primeira fase é a negociação preliminares, que são realizadas normalmente pelo chefe do executivo ou alguém eleito pelo presidente para que o faça, ok? Alguém que recebe essa missão. Pois, na competência no Brasil, por exemplo, quem é competente é o presidente da República, né? A assinar os contratos, os tratados. Mas também pode ser eleitos chamados plenipotenciários, né? Que podem ser aqueles eleitos pelo presidente para que possa, assim, o fazer representar o Brasil lá fora e fazer assinatura. Ministros, ok? Embaixadores e outros mais, ok? Bacana? Então, esses são representantes do Brasil para poder realizar a assinatura do contrato. Então, tem negociações preliminares, que pode ser feita por esses plenipotenciários, né? Depois a assinatura da adoção pelo Executivo, a aprovação parlamentar, depois é referendada aqui no Brasil, por parte de cada Estado interessado se tornar parte do tratado. Depois disso, a ratificação ou adesão do texto convencional, concluída com a troca de instrumentos
que a consubstanciam, e por fim ainda a promulgação do decreto do presidente da República, como foi o Tratado de Marrakech, né? E o decreto também, que foi do decreto a respeito das pessoas com deficiência, que é o 6949, ok? Que aí foi reconhecido, ele deu vigência no Brasil a respeito da determinada convenção ou tratado. Bom, para fechar a aula de hoje, vamos falar sobre controle, tá? O que se entende pela teoria do duplo controle de proteção dos direitos humanos? Preste atenção. Você aprendeu na faculdade, se você é estudante de direito, mesmo não fazendo faculdade de direito, que são os meus alunos da polícia, né? Os alunos da polícia, hoje vocês são estudantes de direito, mesmo não fazendo faculdade de direito. E os meus alunos de direito, vocês lembram que nós aprendemos que existe a Constituição nossa, pelo princípio da supremacia da Constituição. A nossa Constituição, dentro do nosso Brasil, é a norma maior, né? É a Carta Magna, que dela deve ser protegida para todas as situações. Inclusive, existem situações de limitações, né? Caso de guerra, eu não posso mexer na Constituição. Caso de intervenção federal, eu não posso mexer na Constituição. Bacana? Então, uma lei abaixo da Constituição, se ela afrontar a Constituição, essa lei poderá ser considerada o quê? Inconstitucional. Bacana? Então, no plano interno brasileiro, aqui dentro do Brasil, uma lei não pode afrontar a Constituição. Fechou? Fechado. Mas se eu tiver uma norma e essa norma seja protetiva de direitos humanos, bacana? A pergunta é, uma lei que afronte a Constituição e essa lei ela vai de frente, ela combate um direito humano, ok? Essa lei será declarada inconstitucional. Bacana? Bacana. Mas pode acontecer que essa lei ela vá contra um direito fundamental e a Constituição nossa faça vista grossa. E essa lei poderá sofrer outro controle externo. O que eu quero dizer para você? Uma lei no Brasil que vai tratar de direitos humanos, vai tratar de matéria de proteção ao ser humano, ela tem que olhar duas normas paradigmas, ou seja, tem que olhar para duas leis e olhar, será que eu estou de acordo com a Constituição? Beleza. Aí ela tem que olhar para fora do Brasil e falar, será que eu estou de acordo com todos os tratados de direitos humanos? Se a resposta é positiva, essa lei passou pelos dois filtros, ou seja, ela passou pelo duplo controle de proteção. Ou seja, trocando em miúdos, uma lei no Brasil, ela deve ser filtrada pelo olhar constitucional e também filtrada pelo olhar convencional, ou seja, pelas normas estabelecidas em tratados e convenções internacionais que tratam de direitos humanos. Direitos humanos. Gente, vocês entenderam? Então, eu vou te dar um exemplo, que aí você vai falar, porra, essa norma, então, ela é inconvencional. Vou te dizer, por exemplo, você sabe que no Brasil, o adicional de periculosidade e o adicional de insalubridade são devidos ao trabalhador, sim ou não? Tenho certeza que você já ouviu falar do adicional de periculosidade e o adicional de insalubridade. Você já ouviu falar, eu tenho certeza, né? Mas eu te digo, se o sujeito ele trabalha num posto de gasolina, mexe com bomba de combustível, ele é frentista. Bacana, ele já está trabalhando, ele já tem que receber um adicional de periculosidade. Se explodir, ele morrer, ó, você vai morrer, mas vou te pagar um adicional, beleza? O cara, opa, beleza. E além disso, na mesma empresa, ele mexe com um produto químico, amônia, mercúrio, sei lá. Nesse caso, ele está sendo afetado por duas patologias, digamos, duas situações que geram a ele a possibilidade de adquirir o adicional de periculosidade e o adicional de insalubridade, ou seja, essa atividade nociva a ele, à saúde dele. Ok? A pergunta é, ele pode receber os dois acumulados? Pior que não, sabia? Que a nossa CLT, a nossa consideração da Lei de Trabalhos, no artigo 193, parágrafo 2º da CLT, ela proíbe a acumulação dos adicionais. Ou seja, o cara tem que optar. Ou ele prefere uma, ou ele prefere outra. Não pode ficar com os dois adicionais.
Pois é. Inclusive o nosso TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ratificou, falou que esse artigo 193, parágrafo 2º da CLT, ele foi recepcionado pela Constituição. Que coisa, né? E aí existe uma convenção internacional da OIT que trata de direitos humanos, que é a 155, que fala que a pessoa tem direito aos 2 adicionais. E aí? Então eu posso dizer, nessa minha análise, que o artigo 193, parágrafo 2º da nossa Constituição, da nossa CLT, ele é constitucional. Eu posso dizer que isso foi o TST disse, ele é constitucional, porém ele é inconvencional. Por quê? Ele é inconvencional. Por que ele é inconvencional, professor? Porque ele não respeita a convenção da OIT que trata a proteção de direitos humanos, a 155. Entendemos isso? Então, isso foi agora 2019, viu? 2019. Veja como é o Brasil ainda atrasado com isso. Então, o que eu quero dizer para você? Para que uma norma de direitos humanos ela realmente seja efetiva, digamos assim, para que uma norma seja considerada apta a ser aplicada no ordenamento brasileiro, ela deve sofrer 2 controles. Um interno, que se prende ao controle de constitucionalidade nacional, okay, que é incompatível com a nossa Constituição Federal, e o outro externo com o controle de convencionalidade internacional, onde ocorre a análise de compatibilidade dos atos internos em face das normas internacionais, tratados, costumes e outros mais. Okay? Então, realmente é necessário que uma norma obedeça esses 2 crivos, né? Tem que obedecer esses 2 crivos, e o que não ocorre aqui no Brasil, a exemplo do artigo 193, inclusive até o professor Valério Mazzoli foi ele defendeu, inclusive, ele foi um dos precursores a respeito que levantou essa situação aqui no Brasil, né, dessa inconstitucionalidade, e foi defensor assíduo, foi meu professor no mestrado, e realmente a gente presenciou o seu inconformismo quanto a essa visão retrógrada do Brasil. Bacana, tranquilo, maravilha. Vamos voltar aqui, deixa eu só fechar aqui. Inconvencional, é isso mesmo, inconvencional. Bacana. Então tem a seguinte tabelinha aqui, exemplo, deixa eu fechar aqui, vamos lá. Bacana, aqui, vamos lá. Leis que tratam direitos humanos deve passar pelo controle interno da constitucionalidade e o controle externo e convencional. Brasil. Leis que não tratam direitos humanos devem passar pelo controle interno de constitucionalidade. Essa tabelinha só para ficar bem claro. Se a lei não trata direitos humanos, é só o controle de constitucionalidade comum. Se a lei trata de direitos humanos, tem que passar pelo controle interno da constitucionalidade e o controle externo de convencionalidade. Eu tenho certeza que isso dá um estalo na sua cabeça, amplia a nossa visão de controle, né? A gente pensa que só existe as normas internas, não, existe um mundo fora do Brasil. Quais os efeitos do controle de convencionalidade? Esse controle pode ser feito negativo ou positivo, tá? Negativo, que consiste, né? Isso aqui é o André Ramos Tavares que faz essa divisão. Vamos aprofundar um pouquinho na matéria, tá? O efeito negativo consiste na invalidação das normas e decisões nacionais contrárias às normas internacionais, resultando no chamado controle destrutivo ou saneador de convencionalidade. E eu tenho o controle, um efeito positivo. Qual é esse efeito positivo? Consiste na interpretação adequada das normas nacionais para que essas sejam conformes às normas internacionais. Esse efeito positivo no controle de constitucionalidade, resultando em um controle construtivo de convencionalidade. Ou seja, quando eu olho para fora e aplico a norma brasileira e faço uma nova interpretação, estou construindo uma nova interpretação constitucional a respeito das normas. E quando eu retiro do ordenamento essas normas que não obedecem o que deveria ser realizado, esse controle destrutivo deveria ser realizado para o 193, parágrafo 2º, que não ocorreu, teremos ali um controle destrutivo ou saneador de convencionalidade. Quando surgiu pela primeira vez o controle de convencionalidade no sistema interamericano, tá? Nossa questãozinha de hoje eu coloquei o UNOSIANO. O UNOSIANO é o sistema global, que é o da ONU. Nós vamos estudar isso aqui no nosso curso ainda. Sistema interamericano é o nosso, latino-americano. No sistema interamericano aconteceu com um caso, realmente, o caso Almocídia Arellano versus Chile, tá? Em 2006. E essa foi a primeira situação que apareceu essa teoria de controle de convencionalidade. Quais são as subcategorias de controle de convencionalidade? Quais são as subcategorias? Vamos lá. Eu tenho a categoria controle de convencionalidade de matriz internacional e eu tenho controle de convencionalidade de matriz nacional ou provisório preliminar. Esse internacional, tá?
ele atribui a órgãos internacionais compostos de jogadores independentes criados por tratados internacionais, para evitar que os próprios estados sejam ao mesmo tempo fiscais, fiscalizadores, criando a desejável figura do iudes in causa, né? Em causa sua. Esse controle é feito pelos tribunais internacionais, ok? É feito pelos tribunais internacionais de direitos humanos. Estou falando de quem? Corte Europeia, Interamericana, os comitês da ONU. Todas as normas de um ordenamento, inclusive as normas feitas pelo Constituinte Ordinário, podem ser analisadas à luz do tratado. Ou seja, até as normas dentro da nossa Constituição brasileira podem ser analisadas nesse controle de convencionalidade de matriz internacional. Ou seja, um tribunal internacional pode analisar a nossa Constituição e falar, ó, essa Constituição aqui, ela não obedece o tratado tal? Pode. Tá? Já o controle de convencionalidade de matriz nacional, ou provisório, ou preliminar, é aquele que surge no exame de compatibilidade do ordenamento interno diante de normas internacionais. Aqui já se trata dentro do próprio país. Esse controle nacional foi consagrado na França, em 75. Tá? É bastante evidente que, nesse caso, eu não posso ponderar com as normas originárias da Constituição. Eu posso olhar só as normas que foram criadas depois da norma constitucional. Ou seja, o controle de convencionalidade de matriz nacional, eu olho a lei brasileira, as leis comuns, contra os tratados internacionais. O que eu fiz no artigo 193? Eu olhei ele diante dos tratados internacionais, ok? Isso aqui é um exemplo de controle de convencionalidade de matriz nacional. Internacional é quando eles vão pegar a nossa Constituição e vão cruzar, ou as nossas normas, e cruzar dentro de um tribunal internacional, beleza? É outra visão. Bacana? Como e quem deve realizar o controle de convencionalidade? Isso aqui é uma matéria importante. Deve ser realizado ex officio, ou seja, ninguém precisa ser provocado, tá? Como função e tarefa de qualquer autoridade pública, independente do judiciário ou não, tá? E não apenas juízes ou tribunais. Quem seja competente, independente, imparciais, estabelecimentos anteriormente por lei. Inclusive, o nosso Ministério Público está fazendo um trabalho a respeito disso, né? De observar essas normas internacionais para aplicabilidade no nosso ordenamento jurídico. Beleza? Vamos lá. Para que o controle de convencionalidade seja exercido no âmbito interno brasileiro, é necessário prévio esgotamento de todas as vias ordinárias e a matéria precisa ser objeto de prequestionamento? Não precisa, tá? Ufa, vamos para a questão. Eu pensei que ia ser curtinho, né? Acabamos aí, estamos 1 hora já, mas vamos lá. A respeito da questão inicialmente proposta. Vamos lá. A respeito dos direitos humanos, vamos responder. A dignidade da pessoa humana, conforme a 88, conforme a Constituição 88, está empregada como um objetivo? Não é objetivo. Ela é o quê? Um fundamento. Tá errado, tá? Letra fria é fundamento. São princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. O repúdio ao tráfico de entorpecentes não é terrorismo, né? E concessão de refúgio não é refúgio, é asilo, ok? Letra C. Em caso de grave violação de direitos internacionais, não é direitos internacionais, é o quê? Direitos humanos, né? E não é o Supremo, é o STJ. É possível amicus curiae no IDC? Sim. No sistema unosiano, não é unosiano, é interamericano, que apareceu o primeiro caso, que em 26 de setembro de 2006, no caso Amocide Arellano versus Chile. Agora nossos alunos da mentoria têm 10 questões para resolver. Os demais alunos, um abraço, até a próxima, se Deus quiser, e Ele sempre quer. Tchau, tchau.